Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, vamos esperar só um minutinho aí, Rafa, para o pessoal entrar. A Maíra, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live que hoje vai trazer um conteúdo bombástico. Para quem se sente assim inseguro na hora de fazer mudanças, né? Especialmente mudanças profissionais, aqui é o seu lugar. Hoje a gente vai falar especificamente de bloqueios, né? O que te bloqueia na hora de você fazer mudanças profissionais? E aí, se você é essa pessoa que às vezes você até sabe o que quer, mas você fica inseguro, eu queria que você ficasse aqui junto com a gente para ajudar a gente a repensar qual que é a melhor forma de encarar a sua vida profissional e a sua carreira. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Rodrigues, eu sou orientadora de carreira e a gente fala, o que é uma orientadora de carreira, né? Eu trabalho desenvolvimento e trabalho também transição de carreira. Então, tudo que você precisar referente ao desenvolvimento e à transição de carreira, eu estou dentro de uma empresa, quero mudar de empresa, eu quero mudar de cargo, eu quero mudar de área, tudo isso eu posso te apoiar, tá bom? E se você está vendo a gravação aí, fica com a gente que eu já vou começar por aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha querida amiga e profissional, a querida Maíra Damasio. Ela trabalha com harmonia familiar, vocês vão gostar muito do trabalho dela, eu quero que ela se apresente. Eu já vi que ela já tá aí, daqui a pouco eu te chamo, viu, Má? Pra você se apresentar e pro pessoal ficar aqui com a gente. Você tá assistindo a gravação? Pula um pouquinho que eu vou ver quem tá aqui, como que essa galera tá, da onde que eles vêm, por que eles estão aqui, tá bom? Eu já te chamo. Quem tá aqui com a gente, pode dar um oi pra gente saber quem tá aqui, da onde vem. Boa noite. Vai chamando os amigos para participar, compartilha essa live com quem precisa ouvir. Fala pro pessoal que a gente já tá ao vivo, que a gente precisa de mais gente aqui, porque o conteúdo é fantástico. Oi, primo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada de você estar prestigiando aqui a nossa live, Márcio. Márcio de Piracicaba, tá em Piracicaba ou tá por aí, viajando? Vai chamando, gente. Pega esse aviãozinho e vai chamando a galera. Vai chamando o pessoal para participar. Rafael é de Lençóis. Olha, indicação de pessoas que fizeram o curso. Que bom. Maíra já tá aí também. Que bom. A Mai do Paraná, gente. Olha que legal. Essa questão da... o Márcio tá em Piracicaba. É Paraná, né, Má? E eu sou do interior do estado de São Paulo. Olha que legal essa conexão que a gente fez. Mas muito bem, se você está aí assistindo conteúdo ao vivo ou gravado, fica na nossa live que a gente vai falar hoje sobre bloqueio na hora de fazer mudança profissional, tá bom? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, pode colocar no chat, a gente vai se falando. Aline, seja muito bem-vinda. Vitor, Kleber, Edu, Calil, muito bem, que bom vocês aqui. E aí eu vou chamar a Maíra, né, gente, que eu me apresentei, já falei que eu trabalho com carreira, com orientação de carreira, e eu quero chamar a Maíra. Maíra, você dá um oi aqui pra mim? Pra eu te chamar. Deixa eu ver se eu consigo. Convidei você. Já tá aqui, que linda. Oi! Eu acho que eu tô com uma diferença de tempo para mim aqui, mas eu acho que agora vai dar certo. Tudo bom por aí, Má? Tudo bem, e você, Raquel? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Se apresenta pra essa galera aí. Maravilha! Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Maíra Damasio, eu sou profissional do desenvolvimento humano, trabalho com relacionamentos, né? E hoje eu estou aqui a convite da Raquel e muito feliz por estar aqui falando a respeito de um tema tão importante que trouxe muita clareza e direcionamento para as minhas escolhas, né? Então, poder contribuir nesse sentido na vida de vocês, para mim, faz muito sentido. Que legal. Você que está aqui com a gente, eu quero saber de uma coisa. Você
está infeliz profissionalmente, você tem medo do novo, medo de mudança, isso às vezes te paralisa, ou você não sabe por onde começar, né? Digita sim, para a gente saber que o que você está passando é o que a gente está passando. Ou se não for isso, digita aí em 2, 3 palavras o que está acontecendo com você. Quem vai ser o primeiro aí? Esse momento de pensar em mudar ou mudar de carreira ou avançar dentro da própria carreira é um momento muito desafiador, né, Raquel? É muito desafiador. Na verdade, assim, quando essa questão, né, do que te bloqueia na hora de mudança profissional é uma coisa que diariamente eu recebo, né? E isso não esse medo de mudar, esse medo do novo, esse medo de mudança mesmo, da coisa acontecer, ele não se refere só ao profissional, né, Maíra? Então, eu vou fazer uma Sim. analogia bem legal aqui para vocês entenderem, vocês vão conectar bastante no que eu vou falar. Vocês já devem conhecer alguém, ou ainda já deve ter passado por isso, né? Olha lá, a Roseli falando que mudar é difícil demais. Então, assim, pensa só. Você já teve um relacionamento ou conhece alguém que estava num relacionamento amoroso que estava ali, mas não estava legal. Ele sabia que não estava legal, mas por algum motivo ele continuava ali. E quando você está nessa situação, às vezes você sabe que não tem mais amor, você sabe que às vezes não tem mais respeito, cumplicidade, não tem como consertar. Mas você continua ali. Às vezes é assim, eu vou falar insano, né? Mas assim, às vezes alguém te pergunta, mas por que você está nesse relacionamento se você não está feliz? E você não sabe por quê. E aí as coisas vão piorando para os dois lados, porque para o seu cônjuge também não está legal. Então você esconde às vezes as coisas, ele também esconde, você sabe que tem um joguinho ali, você não tem vontade de ver às vezes, você não tem vontade de conquista e nem insegurança, né? E aí, alguém já passou por isso? Ou alguém conhece alguém que passou por isso? Compartilha. Compartilha essa live que vai ser poderosa. Muito poderosa. E aí, olha a analogia que eu quero fazer com vocês. No trabalho acontece a mesma coisa. Não é verdade? Você É sente que verdade. não é? Você sente que você está ali, mas não está mais legal, mas você continua ali. Você vê os seus amigos às vezes sendo promovido, mas você não está sendo valorizado, você não se sente conhecido, às vezes você não se sente parte. Quantas vezes você já foi para uma reunião e falou assim, gente, eu não pertenço mais a esse lugar, o que eu estou fazendo aqui? Mas você não consegue sair disso aí, né? Por quê? Porque você sabe que não tem mais brilho no olhar, você sabe que não tem mais aquela via de mão dupla, não tem ganha-ganha, né? Não tá, nem você está realizado, nem a empresa. Porque você acha que a empresa não está enxergando? É claro que ela está enxergando, porque possivelmente, não estou falando que é regra, mas possivelmente você pode não estar entregando o que a empresa espera. Quantas vezes você sentou na sua cama. Gente, digita aqui pra gente, vai conversando com a gente aqui. Quantas vezes você sentou na sua cama e falou assim, hoje eu não quero trabalhar? Por que eu tô indo para esse lugar de novo? E aí parece que você tá carregando 1.000 quilos nas costas. Você acorda, fica um tempão ali pensando, por que eu vou? Da angústia, da desespero. Isso, Edu, você tá desanimado, desmotivado, mas você continua fazendo a mesma coisa. E aí você pode encontrar alguém, pode ser um novo relacionamento lá no amoroso, ou pode ser alguém como nós aqui, eu, a Maíra, que mostra para você que existe um outro caminho. Que no começo não tem como não ter dor, não ter perda, não sentir a separação, mas que não é o fim do mundo. Não é o fim da sua vida. Você pode até ficar mal pra caramba, não vou falar que você não vai ficar, porque mesmo quando você sai do trabalho, aquilo é difícil, né? Por mais que esteja, pô, mas vamos supor que você trabalhou 15 anos na empresa, dói, vai doer. Mas você vai ficar bem depois, eu tenho certeza. Talvez no começo, você vai falar assim, não vai passar isso, vai ficar difícil. Mas isso é um monstro que a gente cria. E esse monstro, muitas vezes, é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que de fato ele é. Assusta, assusta. Mas quando alguém te ajuda, né, seja ele quem for, um mentor ou qualquer outra pessoa que te ajude, uma hora você vai se perguntar. E eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui. Por que eu não fiz isso antes? Em qualquer situação da vida. Vocês não passaram É por isso? bem isso. Maíra, você concorda comigo? Olha, Raquel, mudar nunca é fácil.
Por mais que às vezes pareça simples, não é fácil. E no relacionamento mesmo, como você disse, muitas coisas contribuem para a gente chegar a esse ponto do eu não aguento mais. E aí, normalmente, é aí que a corda arrebenta, né? Quando a gente toma as decisões no calor da emoção, a atitude que vai trazer consequências, né? Que nem sempre nós estamos prontos para enfrentar. Então, eu costumo dizer nos meus atendimentos que muitas vezes o que precisa ser feito para salvar um relacionamento é o mesmo que precisa ser feito para ele acabar, né? Para ele não acabar, digamos assim, né? Então, como assim? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de relacionamento, igual a Raquel falou, mas pode trazer isso para a vida profissional porque faz todo sentido, né? Então, vamos pensar em um casamento antes mesmo dele começar, né? Então, quais foram os fatores que contribuíram para você fazer essa escolha? Por que você decidiu se casar? Então, talvez você tenha se apaixonado loucamente por uma pessoa, né? E aquele sentimento gostoso que você queria que durasse para sempre. Ou então, talvez você tenha encontrado a pessoa certa com quem você gostaria de dividir, né, o resto da sua vida. Mas será que lá no fundo, no seu inconsciente, não tinha mais alguma coisinha que estava ali te direcionando a fazer essa escolha? Sempre tem. Então, talvez o medo de ficar sozinha, o desejo de querer sair da casa dos pais, sempre haverá questões inconscientes nos direcionando numa tomada de decisão, por mais consciente que ela pareça ser. Então, até mesmo a decisão de não decidir, né? Porque às vezes a gente entra nessa bolha e acredita que as coisas vão se resolvendo com o tempo. Eu costumo dizer que com o tempo a gente só ganha rugas, né? O tempo não resolve nada. Então, às vezes você está num relacionamento há anos e você não consegue decidir se você casa ou se você termina esse relacionamento. Apenas por medo de ter que recomeçar. Então, procurar ter clareza do que você quer muito e do que você não suporta mais é o primeiro passo para a decisão de mudar. Porém, né, Raquel, a gente sabe que mudar, a intenção de mudar não é o suficiente, né? E para que a mudança aconteça, a gente precisa de um pouco mais, né? Então, a gente pode estar ali naquele momento da decisão, sem saber qual direção tomar, e aí a gente se concentra toda a nossa energia naquela questão de que eu preciso mudar, eu preciso fazer as coisas acontecerem, né? Eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse casamento, e tudo que a gente foca expande. E não é diferente, né? Quando se trata de relacionamento, quando se trata de casamento. Então a gente começa, quando você começa a focar muito em querer mudar, né, em precisar sair dessa situação, você fica tão desesperado que bate aquele desespero, aquela ansiedade toma conta de você. E aí, Raquel, para não pirar, né, como que a gente pode fazer com a ajuda de um profissional para lidar com esse processo de mudança? É isso mesmo. Primeiro assim, até quando você vai aguentar o que você está vivendo? Né? Porque a gente tem duas opções. Ou você continua até a corda arrebentar, e na hora que a corda arrebenta é difícil demais, ou você muda. E aí você tem mecanismos que a gente vai falar sobre isso hoje aqui para que isso aconteça. Então, olha só, muitas pessoas elas acabam linkando uma mudança, alguma coisa muito grande. Ah, vou mudar, é uma coisa muito grande. E não é sempre assim, não é sempre uma transição de carreira, né? É qualquer tipo de novidade que entra em qualquer campo da vida, que minha Maíra falou, mas a mudança em si já traz o desconforto, né? Quando eu falo mudança, você já fala, vou ter que sair desse morninho, do que tá gostoso, tá facinho aqui, né? Exatamente. E eu gosto muito de falar isso, que é um conforto totalmente desconfortável. Porque você não tá feliz onde você tá, e você acha que é uma zona de conforto, mas zona de conforto não tem nada. Não tem nada. Então, por exemplo, profissionalmente, que é o nosso caso aqui, né? Tem muitas pessoas que estão na empresa há muitos anos. E aí elas já estão cansadas, esgotadas, já aprenderam tudo que podia ali, elas querem mudar. Mas o que acontece? Tem o medo de ir para o mercado, às vezes não tem nenhum currículo
porque foi subindo de cargo ali, então eu não tenho currículo, eu não sei fazer entrevista, eu vou ser testado e isso me gera angústia. Então tem tudo isso, estou dando exemplos para vocês, para ficar mais claro para vocês. Então isso é quando a pessoa está dentro de uma empresa há muitos anos. Outra coisa é assim, eu quero abraçar um projeto maior. Pode ser um projeto mesmo dentro da empresa, ou pode ser tipo assim, olha, me chegaram e falaram assim, você é analista sênior, agora você vai ser coordenadora. Aí você fala, meu Deus, estou insegura com a responsabilidade, porque aonde eu estou, eu sei fazer, mas e aí? Ou às vezes um projeto gigante dentro da sua empresa. O que você vai fazer? Né? E isso é muito comum. E as dicas que eu vou dar aqui hoje é que assim, se você tem o desejo de fazer alguma coisa, mas você se sente perdido e infeliz, você precisa olhar, o primeiro passo é importante. Não tem como você não dar o primeiro passo. Por mais difícil que ele pareça, senão você vai ficar atolado aí. E a insegurança vai ficar cada vez maior, cada vez maior. E essa insegurança, ela é dentro da tua mente. Ela não é tão grande quanto você imagina. Ela pode ser, eu não estou tirando o mérito dela ser muito grande, né? Mas não desse jeito. E aí você me pergunta assim, legal, então tá bom, sou eu, estou inseguro, estou perdido, mas por onde que eu começo? Como que eu faço para trazer essas mudanças profissionais para a realidade? Ou até mudança de transição de carreira mesmo, que essa é a maior mudança que a gente pode fazer, acredito eu, dentro do cenário de carreira. Gente, organização e planejamento. Simples assim. Talvez você conheça alguém, pensa aí na sua cabeça, que estava super angustiado, desesperado, com uma situação de desconforto profissional muito grande. E aí, do dia para a noite, a gente acha que era do dia para a noite, mas ele veio somatizando. Aí ele pegou e falou assim, de hoje não passa, chega. Chegou na empresa, pediu missão, deu aquele alívio total. Falou, hoje é o dia de largar tudo. Só que ele não pensou nas consequências, né? Ele tomou a decisão e o pós-demissão, na hora que ele acorda, ele não tem mais que trabalhar. Como é que é? Aí você começa a ver os problemas que isso te gerou. E aí você se vê mais perdido que você estava, mais ansioso, mais angustiado, mais nervoso e triste. Por quê? Porque você não fez uma transição assertiva, você não fez uma mudança assertiva, sabe? Então, esses são itens muito importantes. E aí tem a mudança de mentalidade também, que essa, assim, são as três requisitos básicos para você fazer uma mudança. E aí eu vou passar para a Maíra, que ela fala muito bem de mudança de mentalidade. Olha, Raquel, aquilo que não está bom pode ficar muito pior se a pessoa não souber lidar com as emoções dela durante esse processo de mudança, né? Então, o novo, ele traz esse desconforto, igual você falou. Então, criar um planejamento, traçar a estratégia, isso é fundamental. É como a gente disse lá quando a gente estava falando de relacionamento, né? Na carreira não é diferente. Então, quando a gente foca apenas no futuro, né, muitas vezes a ansiedade toma conta, bate aquele desespero de ter que fazer acontecer, e aí a gente acaba trocando os pés pelas mãos, né? Então, por isso o acompanhamento profissional nessa fase é importantíssimo. É alguém que vai estar ali para te ajudar a fazer um monitoramento desse processo, né? Perceber os sinais de recaídas, de autossabotagem, realizar os ajustes, as adaptações, trabalhar o sentimento de fracasso que vem, né? Quando você percebe que o resultado está demorando, às vezes você pensa em desistir. E aí é muito importante a gente celebrar os ganhos e até mesmo os pequenos ganhos, né? Porque são eles que vão nos ajudar a identificar o quanto que a gente está evoluindo ao longo do caminho. Então, entre outras atitudes que ajudam muito a manter o foco nessa transição, né? Igual você falou, a questão da mentalidade. O primeiro passo de tudo é a gente entender como que a gente funciona, quais são os nossos pontos fortes que vai nos ajudar a avançar nesse processo e quais são aqueles pontos de melhoria que a gente precisa ligar um sinal de alerta. É isso. Então, só vou recapitular um pouquinho para dar algumas dicas para vocês. Então, para uma mudança acontecer por completo, e aí você encaixa isso na sua mudança, a gente precisa de organização financeira. Independente da mudança que você vai fazer, porque se você mudar de empresa, se você mudar de cargo, pode não dar certo. Você tem que estar preparado para isso. Claro que a gente está com toda energia de que vamos para cima e vai dar certo, mas e se não der? Então, organização financeira é primordial, como a Maíra disse. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que você olhe reserva financeira. Tem que ter reserva financeira. Se não tiver, precisa começar a fazer.
que você entenda que, assim, se eu não ganhar nem R$ 1 por dia, por quanto tempo eu aguentaria a minha reserva? Lembrando que essa reserva, ela, para você iniciar uma nova jornada, você também precisa, se você for empreender, tá? Você tem que deixar uma reserva para o empreendimento, para você montar o seu negócio, investir, mas essa questão que eu estou te falando. Se você só for mudar de cargo, de área, de empresa, aí a reserva financeira ela pode ser um pouco mais contida. Mas você tem que pensar assim, em 2 anos, em 3 anos, quanto tempo eu aguento? 6 meses é pouco, tá? Para até você se reestruturar. Combinado? E junto com essa organização financeira vem o planejamento. E aqui é muito importante, eu vou falar até por experiência própria, que a gente tenha planejamento A, B e C. O que é isso? Situação A é a perfeita, aqui eu planejei, eu saio do meu trabalho e vou empreender, eu vou para outra empresa e vai dar super certo. Ótimo. Plano B, alguma coisa saiu do meu controle. E plano C, é o que eu não tive, eu não pensei sobre o plano C, é a pandemia. O que aconteceu? Fugiu totalmente. Não era um cenário que a gente tinha mensurado nunca na vida. Né? E aí hoje a gente tem esse plano C, que é aquele totalmente atípico, que você se perde e aí a coisa pode ser muito feia. Então, plano A, B e C. E outro ponto importante, que a Maíra estava falando, eu vou trazer isso para o palpável, para o real da sua vida profissional, que é a mudança de mentalidade. Mudar a forma como você enxerga as coisas. Então, vamos lá. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Primeiro, para de se comportar como um profissional comum. Você precisa ir além, entregar mais. Por quê? Porque todos nós somos substituíveis. Eu, a Maíra, você, todo mundo. Mas se você tiver um a mais, se você tiver essa visão lá na frente, você já consegue ter uma mentalidade diferente para as adversidades que acontecerem ou para as mudanças que você deseja fazer, né? Por quê? Porque aí você é o protagonista da tua história, da tua vida, tá? Isso para todos os campos. Sempre esteja preparado, acorde para brilhar, né? Acorde para ser mais. E aí, com essa mentalidade, você vai conseguir tudo que você desejar. Por quê? Porque você corre atrás antes dela chegar e cair no seu colo. E isso é legal, porque quando você sai do CLT, o que acontece? Se você não tiver essa mentalidade de eu vou atrás e eu vou fazer acontecer, se ela não estiver enraizada, você fica totalmente perdido. Perdido. Você pode falar, para onde eu vou? O que eu vou fazer primeiro? Você não tem a visão do todo, você começa a se perder. Por isso que organização financeira vem primeiro, vem planejamento e depois vem essa questão de mentalidade. E aí você vai saber lidar com a falta da participação de lucro, você vai saber lidar com a falta do 13º, porque isso é muito difícil. Isso é muito difícil, tá? E é isso, né? Você tem que se preparar mesmo para mudanças muito radicais, porque elas acontecem. Depois, mais pra frente, eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu com a minha transição de carreira, o desastre que foi. Mas agora eu quero perguntar para a Maíra. Maíra, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha só, quanta informação importante você trouxe, Raquel, porque existem pessoas que desistem no meio do caminho e aquelas que simplesmente nem começam pelo simples fato de acreditar que não é possível, né? Que não é capaz. Então, eu volto a reforçar essa questão do autoconhecimento. Entender o que está por trás desses pensamentos é fundamental. As nossas atitudes, elas são consequências dos nossos pensamentos. E as nossas ações, elas são consequências das nossas atitudes, né? Então, primeiro a gente precisa mudar o nosso pensamento em relação a nós mesmos, né? Para depois a gente mudar as nossas ações. Então, por exemplo, igual você disse aí, de mudar a mentalidade de empreender. Você acorda e de repente você não tem mais para onde ir. O que vai ser no meu dia? Muitas pessoas não se arriscam nesse sentido, por mais que tenham vontade, porque elas acreditam que elas não são capazes de empreender. Elas têm um pensamento como assim, como que eu posso empreender se ninguém da minha família deu certo empreendendo? Né? Ou crenças como, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, a pessoa fica infeliz ali naquele relacionamento, ela fica infeliz ali naquele trabalho, na sua vida profissional, simplesmente por questões de crenças, né? Então,
o ditado popular, por exemplo, não troque o certo pelo duvidoso. E aí, poderia citar inúmeros pensamentos aqui para vocês, crenças, ditados populares, que podem até ter te protegido até aqui, até esse momento onde você está na sua vida. Mas se você realmente deseja mudança, é necessário deixar o velho para trás para que o novo faça parte da sua vida. Então, continuar pensando assim não vai te ajudar, não vai. Não vai ajudar você a chegar onde você realmente merece estar. Então, indo um pouco mais a fundo ainda, existem pensamentos, por exemplo, como eu não posso, né? Ou eu não consigo, eu não sou capaz. São pensamentos enraizados desde a nossa infância, coisas que a gente viveu, experiências que tivemos. Talvez você tenha ouvido tantas críticas na sua infância que você não se ache boa o suficiente. Talvez você nunca tenha ouvido elogios, validação, alguém reconhecendo as suas qualidades, reforçando os seus talentos. E isso está refletindo hoje naquilo que você pensa ao seu respeito e nas suas escolhas. Então, existem questões dentro de nós que nós precisamos ressignificar para que sejam renovadas dentro de nós, para que a gente seja capaz de olhar para nós e nos enxergarmos de uma maneira diferente de como a gente se enxergou até aqui. Então você pode acreditar que sim, que é possível, que sim, que você é capaz. E além de todas essas dicas que a Raquel trouxe, uma dica muito bacana para quem está nesse processo é começar a observar os gatilhos que te mantêm onde você está, mesmo sabendo que não é isso que você quer para sua vida. Maravilhoso isso aí. É isso. Tem aquela questão também, Maíra, que a pessoa fala assim, eu sou fulano de tal empresa, né? Eu sou o João. Isso, Quando ela é demitida ou quando ela tem que sair, gente, você perde a identidade, aí você quem? Perde a identidade. Então é muito Quem legal. você é, né? Quem você é? Eu sou fulano que trabalha em tal lugar, né? Não consegue se enxergar além da empresa, né? Isso é complicado. Realmente ressignificar. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Dá um ok aqui pra gente falar sim, tá? Fala alguma coisa aqui no chat pra gente saber que a gente tá conseguindo passar alguma coisa muito legal para você que tá aí do outro lado. O Paulinho falou, ótimo bate-papo. Que bom, Paulinho, tá fazendo sentido para você. Fico feliz. Eu não consegui ver o que o pessoal tava falando aqui. Eu tava falando, deixa eu ver. Mudança de mentalidade faz toda a diferença. Mentoria com a Raquel está me fazendo virar a chave. Minha mentorada aqui. Em várias áreas, um passo de cada vez. Não adianta querer mudar tudo de uma vez só, é verdade. Exatamente. A Raul falou que sim, perfeito. Maiane, que bom você aqui. Muito bom, Pedro. Obrigada, gente, é isso aí. Que bom. E aí, perfeito. Karina, que bom. Olha só, o que a gente gostaria de falar, né? O que a gente está fazendo aqui? Que é o que você está afim de encarar. Você vai viver uma vida profissional infeliz, desse jeito que você está, nessa zona de conforto que não tem nada de conforto, ou você vai encarar nada de confortável. Vai ter dificuldade, sim, mas que vai ter alegria também. Porque aí, gente, é muito legal, porque não é uma história profissional, é uma história de vida que você começa. Né? Maíra, é uma história de vida, porque quando a gente está infeliz, que a gente senta na cama e não quer ir para nenhum lugar, a gente não quer mais estar ali, a gente vai para um evento, para qualquer coisa, infeliz, a gente não aguenta o chefe, a gente não aguenta a reunião, aquilo é um horror. E quando você sai dessa situação e você vai para alguma coisa que te faz se sentir vivo e feliz, você muda a sua feição. Né? De repente você emagrece, que a gente começa a engordar ou emagrecer muito quando a gente não está bem. A gente começa a ter o desequilíbrio, né? Você vai voltar a fazer esporte, vai sorrir, vai sair com seu filho. A vida muda. Então você tem que pensar nisso. Por que eu estou encarar? Por que eu estou há tanto tempo preso nessa âncora? Né? E não adianta culpar o mundo pelo que está acontecendo. Isso é uma situação que a gente está criando. Né? E aí, assim, o que te faz continuar nesse deserto? Pensa, o que está te fazendo continuar nesse deserto que você não vai nem para frente nem para trás? A decisão não é minha, não é da Maíra, a gente está te dando insights, mas a decisão é totalmente sua. É totalmente sua. Né? O momento é esse.
Eu não acredito em coincidência. Eu acho que você está aqui porque você tinha que estar aqui. Ah, eu convidei o meu amigo tal, 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 eles não vieram. Mas você está aqui. Porque é a Você tá sua hora aqui. de mudar. Né, Maíra? Eu também acredito nisso, Raquel. Toda mudança, toda transformação exige de nós três pontos muito importantes, que é o conhecimento, né? É saber, é aquilo que você estudou, é aquilo que você aprendeu, que alguém te ensinou. Então, essa é a parte teórica, digamos assim. O segundo ponto é a habilidade. E ter habilidade para fazer as coisas vem com o tempo, né? Ninguém nasceu sabendo, então de repente está difícil empreender, mas calma, quanto tempo você começou a empreender? Né? Então ter esse pouquinho de paciência, colher um pouco os desafios que você está enfrentando, isso faz toda a diferença. E aí, atitude é o terceiro ponto. Então, se essa habilidade ela só vai vir com o tempo, você precisa entrar em ação, né? Você precisa praticar. Então, muitas vezes falta coragem para a gente colocar em prática o conhecimento que a gente já tem. E normalmente, por que a gente tem medo de colocar em prática? Porque a gente fica pensando no que os outros vão pensar. A gente tem medo de não ser bom o suficiente. A gente fica se importando com o julgamento das outras pessoas. A gente fica esperando esse reconhecimento do outro, essa validação, né, do outro. E aí, o que acontece? A gente fica terceirizando a nossa vida. Então, descobrir o que faz sentido para a sua vida nesse momento e entrar em ação é isso que você está precisando. E se você precisa de direcionamento para começar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque a gente tem profissionais excelentes que nos ajudam nessa fase. A Raquel tá aí, ó. E ela é prova viva de que são pequenas ações dentro de um planejamento que vai te levar para o resultado que você deseja. Não tem magia, né, Raquel? Maíra, é bem isso. Você falou uma coisa que me tocou aqui, porque quando eu resolvi, para quem não sabe, eu fiz uma transição de carreira em família, eu vou falar dela aqui, mas só um pontinho que eu queria falar para vocês. Teve um momento que eu falei assim, isso não faz mais sentido pra gente como família, né? Viver do CLT, tá? Aquilo, a gente não estava próximo do meu filho e tal. E quando a gente foi dar notícia para muitas pessoas, meu pai, família, enfim, muitas pessoas falaram assim, você tá louca? Você tem um emprego super legal, nossa, estabilidade de uma certa forma, né? Você sustenta sua família, você tem um filho pequenininho, nossa, você tem uma casa alugada legal, você tem um carro bacana na garagem. O que você quer? O que mais que você quer? Você está sendo ingrata com a vida. E aí, a Maíra falou, a gente dá um passo para trás e fala, tem alguma coisa errada comigo. E na verdade não tem, a gente pode desejar para onde a gente quiser, né? Desde que aquilo nos faça feliz. Então, muitas vezes a gente vive a felicidade do outro. A gente olha Exatamente. vive a felicidade do outro e não é legal isso, né? É a velha história da grama do vizinho, né, Raquel? Hoje mesmo eu postei ali nos meus stories que eu senti que era o momento de eu dar uma pausa, né, nos meus projetos profissionais para focar um pouquinho mais na minha família. Porque adianta, né, você olhar para a grama do vizinho e achar que ela tá mais verde que a sua, se você não tá fazendo nada para deixar com que a sua grama fique mais verde. Então, eu trabalho com relacionamento, com harmonia familiar. Eu senti que eu estava entrando em desequilíbrio. O tempo que eu me dedicava à minha profissão, né, os meus atendimentos, a minha transição de carreira, e o tempo que eu estava dedicando à minha família. Então, foi um momento que é bem isso que você falou. Você tem que parar, dar um passo para trás, enxergar aquilo que está acontecendo e falar, opa, peraí. Vamos tirar o pé do acelerador aqui, né? Vamos focar naquilo que é prioridade no momento, que para mim, minha família sempre será a minha prioridade. E bola para frente, né? Vamos respirar, renovar as energias e bola para frente. Então, a gente ter esse momento de nos acolher é muito importante, porque ninguém vai fazer isso por nós. Você precisa começar e é você que vai começar, ninguém vai fazer por você. Você precisa entender o que é importante para você naquele momento e é você que precisa. Ninguém vai fazer isso por você. Então, é muito importante a gente ter esse respeito com a gente mesmo, né? Com a fase que a gente está vivendo.
E é muito legal você estar falando, Maíra, porque assim, a gente tem períodos que a gente tem que se dedicar ao trabalho, que a gente acorda às 8 e vai dormir meia-noite. Tem períodos que a gente precisa, só que isso não pode ser constante. É o que a Maíra falou, precisa tirar Não, o pé do acelerador e falar assim, pera, desequilibrou, deixa eu voltar atrás, né? E é bem exatamente. isso mesmo. Deixa eu só ler aqui que a Maiane falou, é legal pensarmos... Ah, peraí. Ai, sumiu! Você consegue ler aí? Eu aqui consigo, ó, ela falou, é legal pensarmos o que de pior pode acontecer. No pior cenário é só voltar para o CLT. Não temos nada a perder. Isso é uma verdade também, né? Pelo menos você tentou. Você foi, você fez. Eu nunca disse que Exatamente. vai ser fácil, tô dizendo que, não estou dizendo que vai ser fácil, estou falando que é É, possível, é né? Ô, possível. Maíra, mas dá uma ajuda para essa galerinha aí. Por que é tão difícil fazer mudança na nossa vida? Ai, Raquel, tudo depende de um contexto, né? Não é simples, igual a gente estava falando. É qualidade de vida alinhada ao meio que a gente vive, né? Então, ter uma rotina, um tempo de qualidade com a gente mesmo, para a gente se perceber, ter esse tempo de qualidade com a família, estudo, atividade física, espiritualidade. Você não joga tudo isso fora, né? Para que a mudança aconteça. Seu dia a dia, ele não para. O mundo não para que você mude, né? Então, é um processo integrado. E aí, sair desse piloto automático gera desconforto, sim, e vai repercutir em todo o cenário profissional e familiar. Então, lembra lá no começo, quando a gente falou que ter a intenção de mudar não é o suficiente? Não é. Então, você precisa saber o que você quer, aquilo que você não suporta mais, né? Sentar e alinhar as prioridades. Ter o apoio da família é fundamental. Então, estar em harmonia com o esposo, para que ele entenda o que está acontecendo dentro de você, porque muitas vezes a gente acredita que o outro tem a obrigação de adivinhar, né? Que a gente está sofrendo no ambiente de trabalho, que a gente está sofrendo dentro do relacionamento, mas a gente não para conversar. E então você precisa ter esse relacionamento sincero, primeiro com você, depois com o outro. Priorizar também o relacionamento com o filho, né? Você tem uma história bem bacana com seu filho. Então, nesse momento, é muito importante. Eu gosto muito do significado da palavra autoestima, né? Igual a gente estava falando da grama verde do vizinho. A estima é o sentimento de carinho, de afeto, de admiração, de respeito que a gente sente por alguém, né? Que vem do reconhecimento, do valor moral, profissional dessa pessoa. A autoestima é tudo isso que a gente sente em relação a nós mesmos. E aí, como é que está a sua autoestima, né? Então, quantas vezes a gente fica admirando a vida do outro, né? Você olha para a vida do outro e parece que ele tem uma vida realizada. E você? O que você está fazendo para que a sua vida seja assim também? E tudo começa na autoestima, né? Tudo começa da autoestima. Quando as pessoas vêm para esse processo de orientação de carreira, por exemplo, acredito que a harmonia familiar também, a gente dá um passinho para trás e fala: autoconhecimento, você precisa saber quem você é, o que você gosta, e autoestima. Autoconhecimento para gerar autoestima, né? A gente vai nessa linha. E é bem isso que acontece mesmo. Eu vou aproveitar aí que a Maíra estava falando dessa organização, dessa harmonização, e vou apresentar para vocês um pouquinho da minha história, da minha virada de chave, porque pode ser inspiração para vocês também. Foi em 2020, né? Isso já vinha de 2018, meu filho nasceu. E aí vocês sabem, quando um filho nasce, a vida é bagunça, né? E a coisa foi meio bagunçada. 2018, 2019, 2020 eu falei: marido, chega. Vamos fazer uma transição de carreira, né? Eu vou fazer. Ele falou assim: não, nós vamos, família. Então, assim, eu e ele saímos do CLT para empreender. A princípio era a vida dos sonhos, né? Que sensacional, a gente vai empreender, vai ser maravilhoso, né? E a gente fez todos os passos, tá? Tudo que eu falei pra vocês, né? Planejamento, mentalidade, a gente já tinha, eu já tinha, ele também tinha um pouco. E aí, assim, em 15 dias, a pandemia chegou. Em 15 dias que a gente tinha pedido demissão em família, a gente estava mudando de cidade, fazendo carreto. E aí o que aconteceu? Começou a fechar tudo, as lojas fecharam, os empreendedores desesperados, a economia no colapso total, lockdown, onde a gente veio morar, e a gente nesse cenário, montando casa. Imagina,
como é que estava dois CLT com a mentalidade de férias, 13º, segurança, estabilidade, nesse turbilhão de emoções, né? E a gente teve que repensar tudo, porque uma pandemia é aquele plano C que eu falei para vocês que a gente não tinha. A gente fez o plano A e o plano B, mas o plano C ele estava muito longe, é um cenário que não existia para mim. E aí a gente entrou num cenário adverso. Para ninguém, né, Raquel? Foi assim um caos, imagina. Então aquele planejamento financeiro que a gente fez extrapolou total, né? Porque a gente fez um período, mas esse período deu ruim. Ainda bem que a gente tinha se programado, assim, vamos pensar nisso, mas deixa uma reservinha maior. E aí a gente conseguiu passar por essa fase, estamos ainda passando, né? Mas agora muito mais organizados do que a gente estava. E a gente fez todas as etapas antes de jogar. É o que eu tô falando, a gente não joga duas carreiras sólidas pro ar e fala assim, agora vamos viver. De jeito nenhum. Mas assim, De jeito nenhum. com tudo isso que a gente ainda fez, quase tudo deu errado. Por isso que eu tô aqui, para contar a história e consigo direcionar vocês, porque eu tive que replanejar tudo para chegar onde a gente está hoje. Meu filho ia mais de 10 horas para a escola, tá? E aí, como ele ficava 10 horas na escola, eu falei assim, bom, ele vai ficar esse tempo, eu consigo trabalhar. Não, ele começou a ficar 24 horas comigo, não tinha escola, né? Como que eu ia trabalhar com o meu filho de 1 ano e meio, demandando tanto de mim? Eu estava com uma casa por arrumar, tinha que fazer comida, tinha que lavar louça, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar do filho, tinha que trabalhar. Era impossível. Era impossível, a minha vida virou de perna pro ar. E aí que eu pergunto para você, você consegue compreender agora a importância do planejamento e da reserva financeira para 2, 3 anos? Fica claro para vocês? Digita sim aqui no site para eu saber. E aí assim, então o que a gente começou? Uma reprogramação na nossa mente, redefinindo rotas. E ninguém podia ajudar a gente. Ninguém. Né? Podia existir bloqueio profissional naquele momento? Não tinha jeito, gente. A gente só tinha que ir. Não dava tempo de pensar nisso. A gente tinha que pegar nosso barquinho, remar com toda a instabilidade da maré, porque o barco já estava meio afundado, né? Vamos falar assim. Mas aí você pensa assim, como é que era a sua cabeça? Ela estava maravilhosa, né? Não, gente, ficava um filminho assim. Qual o propósito de tudo isso? Será que eu fiz isso de uma besteira, um momento? Por que até Deus entra, né? Por que Deus deixou a gente fazer isso? Então imagina esse cenário, eu falo que a gente estava num cenário de guerra, né? A gente estava com uma criança de 1 ano e meio, numa cidade nova, numa casa nova, não tinha contato com ninguém, né? Como que eu ia apresentar meu trabalho, falar alguma coisa, não tinha. Então a gente montou um escritório dentro de casa, gente, era uma cama de casal e 2 mesinhas assim. As pessoas que me viram aí com um armário, tinha um armário no meu cenário, né? Era o meu espacinho. Hoje ele está bonito esse cenário, né? Mas ele era um espacinho pequenininho, onde a gente ficava ali dando tudo que a gente podia. E aí a gente teve um desgaste físico, emocional muito grande. A gente fala que a gente viveu 10 anos em 2 de pandemia, né? Foi muito, muito grande. Mas aí começou um processo de reconstrução da vida profissional. Isso foi acontecendo dia após dia. A gente abriu mão de muita coisa, vocês todos podem imaginar, mas a gente ganhou em qualidade de vida, em acompanhar de perto o crescimento do nosso filho, nosso único filho desejadíssimo, né? A gente ganhou em conexão familiar, que é o que a Maíra fala, em superar medo, insegurança, não tinha mais tempo para isso, tá? E aí eu quero dizer com tudo, o que eu quero dizer com tudo isso que eu apresentei para vocês? Eu quis mostrar um cenário de mudança, e toda mudança é possível, independente da mudança que você quer fazer. Só que eu não estou falando aqui, eu não estou vendendo nada fácil. Eu falo assim, o que eu preciso saber quando eu quero fazer uma mudança? Qual é a insatisfação que eu estou vivendo hoje? Que deserto é esse que eu estou vivendo que está muito ruim? E aonde eu quero chegar? Então você faz um projeto, ó, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Quando você tiver isso muito claro, você vai superar esses bloqueios que você está falando que você tem como? Com estudo racional, né? Deixa a emoção de lado, porque nesse momento a gente está com a emoção à flor da pele, e faz um estudo racional do que pode dar certo e do que pode dar errado. E se esse caminho que você está trilhando é o caminho de felicidade mesmo. É ele que vai fazer você ficar muito feliz e realizado, tá? E volto a falar que não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Só que, será que ele é mais difícil do que o que você está vivendo hoje? Essa angústia que você está vivendo hoje? Né? E eu tô construindo a minha história, assim como eu acredito que você está aqui em busca dessa ressignificação hoje.
né? E a fase difícil, a gente tem que entender, quando a gente tem esses bloqueios, que a fase difícil ela é um aprendizado. Que se ela não fosse, eu não estaria aqui contando para vocês hoje a minha história e podendo dar mentoria e consultoria baseado no que eu já vivi, em todas as experiências, no que deu certo e no que deu errado, para direcionar você, né? E a Maíra é a mesma coisa, não é isso, Má? Com certeza, Raquel. Eu acredito que quando a gente se coloca em primeiro lugar, né, justamente nesse momento de parar e entender aquilo que eu não suporto mais, aquilo que eu quero, onde eu estou e onde eu quero chegar. Muitas pessoas não se fazem essa pergunta. Simplesmente liga o piloto automático e vai. E aí acorda de manhã e trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, de mau humor, não tem tempo para ficar com ninguém, final de mês é boleto para pagar e no outro dia tem que trabalhar. E a vida vai passando automaticamente, você vai apenas sobrevivendo. Você não vai vivendo, né? Então, eu acredito que quando você estiver em primeiro lugar na sua vida, você será capaz de se sentir realizada como mãe, como esposa, como mulher, como profissional. E é preciso estar conectada à sua essência. Descobrir o seu grande porquê, todos nós temos um grande porquê. Nós não estamos aqui de passagem, isso tudo que aconteceu na pandemia, igual a Raquel estava falando, isso tudo tem um grande porquê. Basta a gente mudar a nossa mentalidade para querer enxergar, né? Porque senão é muito simples colocar a culpa no outro, né? A culpa é sempre do outro ou daquilo que acontece. Então, para a gente alinhar nosso pensamento com as nossas atitudes e assim a gente alcançar o resultado que a gente merece, a gente precisa entender que nós somos o início da transformação que a gente tanto deseja para a nossa vida. Então, ter esperança de que é possível fazer funcionar de maneira leve, você pode se conhecer melhor, você é capaz de acolher as suas emoções, identificar como você funciona, né, o que faz sentido para você. E dentro do autoconhecimento também, a gente muda uma chavinha muito importante, que é como que a gente se comunica com o outro. Porque às vezes tem gente aí ouvindo a gente que está pensando assim, eu até penso nisso, mas meu marido, minha esposa jamais vai me apoiar, né? Aprende a se comunicar com ele de uma maneira que ele vai entender o que você está falando. É encontrar a luz no fim do túnel, Raquel. É sobre a gente deixar de ser a vítima da situação e passar a ser donas das nossas ações. É isso. A Maíra falou uma coisa que eu vou puxar o gancho aqui. Você vive ou sobrevive? Pensa sobre isso. Seu trabalho é um meio de vida ou meio de morte? Porque quando a gente começa a chorar para ir trabalhar, sentir inseguro, não querer, ficar de cara amarrado o dia inteiro, não é mesmo? Essa frase é sensacional, Raquel. É a frase do meu pai, gente. Eu sempre falo. A frase do seu pai. Toda vez que eu chegava em casa, angustiada, chorei, ele falou assim, viu, você está fazendo o seu trabalho um meio de vida ou de morte? Né? E isso ficou para mim muito, muito forte. Assim, e é isso que nós queremos deixar hoje para você. Você vive ou sobrevive? Seu trabalho é de vida ou é de morte? O que você está fazendo, né? O que você está fazendo com a sua vida? E você puxa o gancho para o meu lado, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a mesma coisa do seu relacionamento. Às vezes o seu relacionamento está sendo um meio de vida ou de morte, né? Às vezes você já morreu dentro desse relacionamento faz tempo. E você precisa despertar, né? Então, é bem isso, Raquel. Muito bacana mesmo essa analogia. Em todas as áreas da vida, né? Saúde, atividade física, tudo que às vezes a gente olha. Olha, eu estava refletindo essa semana. Em 2013, eu sofri um acidente que eu quebrei o braço. E aí, depois de fazer todas as fisioterapias possíveis, eu ainda sentia dor ali naquele braço. E o médico virou para mim e falou assim, agora é só academia, tá? Não tem mais fisioterapia, então você vai ter que encarar a academia. Pensa numa pessoa que detestava a academia, era eu. Olha, 2013, vai para 10 anos. Agora, entre muito insistir, né, de começar e aí ter que parar por uma coisa ou outra, eu tava super
empenhada justamente na época da pandemia. Aí veio a pandemia, aí veio a. Primeiro veio a gravidez, depois veio a pandemia, depois minha neném pequenininha, não tinha com quem deixar. Eu dei uma esfriada total. Agora que eu estou retomando com força total e ainda me dispondo a acordar 4:30 da manhã para ir para academia, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. É o único horário que eu tenho, entende? Se eu não quiser sentir dor no meu braço, eu vou ter que ir e ninguém vai poder ir por mim. Então a gente precisa chamar para si a responsabilidade daquilo que a gente deseja para nossa vida, né? É isso. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Digita aqui sim. Se tá fazendo sentido para vocês esse nosso bate-papo. Se você teve algum insight que você vai fazer mudança, que você vai olhar para esse bloqueio e falar, você é menor do que eu imagino. Você tá tomando conta de mim, é eu que tenho que tomar conta de você, né? Digita sim aqui pra gente saber que tá legal, que fez sentido. A gente já tá caminhando pro fim aí. Muito bacana, Raquel. Eu adorei estar aqui com você. Ai, que bom, também estou muito feliz. Ai, que bom, olha lá, sim, muito. Que bom. Gente, olha só. Aproveitando aqui então, Maíra, eu quero convidar o pessoal para minha lista VIP. O que é a lista VIP, né, gente? Eu tenho conteúdo gratuito. Você vai lá no Instagram, na minha bio, tem um link lá. É só você clicar, você já vai cair dentro dessa lista VIP. O que é isso? Lá você vai saber de todas as lives, de todas as palestras, das mentorias que eu vou começar. Tudo vai estar lá para você. E tem um site toda semana com conteúdos muito legais que fizeram eu virar a minha chave. Então eu tô dando os meus insights gratuitamente para vocês. Semana que vem tem live, na terça-feira vou postar lá. No dia 8 tenho palestra, uma palestra top para vocês também. Aí dia 22 eu começo uma nova mentoria em grupo. Então assim, tem muita coisa acontecendo, mas você tem que estar lá para saber de tudo isso, tá bom? Maíra, é com você. Raquel, agradeço imensamente, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, contribuindo na vida de vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu perfil aqui no Instagram, @Maíra Damasio. Se você não me segue, clica lá. Damasio com Z, né, Má? Damasio com Z, isso mesmo. Damasio com Z. Maíra com I, Damasio com Z. Então, lá você vai encontrar conteúdos relevantes para transformar seus relacionamentos, né? Eu tenho esse lema de fazer funcionar. Então, às vezes a gente está ali num conflito muito grande dentro do relacionamento, seja com pai, mãe, irmãos, esposo, filhos. Então, as dicas são nesse sentido, para trazer leveza para o dia a dia e fazer as coisas funcionarem, né? Então, tem link para a lista VIP também. Faço atendimentos individuais, em grupo. É só me chamar lá no direct, a gente começa a bater um papo bem legal para entender melhor qual que é a sua necessidade e como que eu posso ajudar você. Show de bola. Muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer poder compartilhar esse momento com você. Fica aqui o canal aberto para você vir muitas, muitas vezes. Eu adorei, viu? Igualmente, vou te convidar para participar lá. Eu vou. Você faz um print Legal. pra gente? Eu sou meio... Faço sim. Espera aí. Aí. Peraí. Peraí, Raquel. Aí, é que tá no suporte aqui, fica difícil para apertar. Deixa eu tirar aqui, vamos fazer outro, peraí. Vai tirar outra? Vamos fazer mais um, para garantir. Aí, valeu. Obrigada, gente. Olha lá, a Jane falando que foi muito bom. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Semana que vem tem mais. E é isso, uma boa noite. Obrigada por vocês terem ficado do início até o fim aí com a gente. E a gente espera que a gente tenha dado conteúdo de valor aí, tá bom? Um beijo, Maíra. Uma boa noite para você. Beijo, Tchau, Raquel. Um beijo a todos. Tchau, tchau.